E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos agora à segunda aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento Web com HTML, CSS, JavaScript, da atividade de extensionista da Uninter. Me chamo João e na primeira aula a gente viu um pouco sobre o HTML em si, tags, né? Algumas das tags principais que são bastante utilizadas, como o H1, P, o A, tag de imagem, né, para adicionar imagem, questão de listas, né, ordenadas e não ordenadas. Se você não viu, é só dar uma pesquisada aí e também olhar o link da descrição, eu vou colocar o link da primeira aula. E basicamente o que a gente fez aqui, né? Na primeira aula a gente instalou o VS Code, a gente fez a instalação dessa extensão aqui do VS Code Live Server, justamente para a gente conseguir executar o nosso, o nosso script, né, diretamente na nossa máquina a partir do VS Code. Então, como vocês podem ver, é só clicar aqui para vai estar aparecendo aqui o íconezinho do Live Server, você vai clicar e já vai abrir, né, numa aba do seu navegador o código que você fez. Como vocês podem ver aqui, tem aqui o Hello World, o parágrafo, a imagem, tudo que foi colocado aqui nessa tela, beleza? E qual que é o intuito da aula de hoje, né? A aula de hoje é para a gente explorar um pouco a questão do CSS, tá? Então, a gente já trabalhou com a questão das tags HTML, como eu já falei, e agora a gente vai falar um pouco sobre como estilizar elas, né? Colocar o texto de outra cor, fazer um ajuste no tamanho da imagem, né? Enfim, mudar a fonte, várias coisas que o CSS permite que a gente possa, né, fazer. Antes de tudo, CSS significa Cascading Style Sheets, né? E é uma linguagem de estilização. Eu não falei no último vídeo, tá? Mas HTML e CSS não são linguagens de programação, né? O HTML é uma linguagem de marcação de texto e o CSS é uma linguagem de estilização. Aí o JavaScript, sim, é uma linguagem de programação, que envolve lógica, né? Tem as funções, enfim. Mas só para deixar bem claro isso, tá? Se perguntarem você, que linguagem de programação você sabe? Se você falar HTML e CSS, a pessoa vai entender, mas de fato não são linguagens de programação, beleza? Bom, para a gente conseguir estilizar a nossa página do jeito que a gente quiser, a gente vai utilizar seletores, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? A gente tem três formas, né, de usar o CSS, que é inline, tem o CSS que a gente pode botar aqui no topo da página, que é interno, e o CSS externo, que é a gente ter um arquivo separado só para os estilos. Eu recomendo sempre deixar os estilos CSS num arquivo separado, tá? Fica mais fácil de organizar depois, de procurar, enfim. E também fica mais bonito visivelmente, porque se você começar a botar um monte de estilo aqui, ou no topo da página, ou nas tags, vocês vão ver que vai começar a ficar um pouco bagunçado o código, um pouco difícil de entender e de ler ele, tá? No caso aqui, isso não, né, não vai ficar ruim de ler porque é um código muito simples, mas em maior escala, né, num sistema de produção, isso acaba não sendo uma boa prática, tá? Mas então vamos começar aqui pelo estilo inline. O que seria estilo inline? É a gente definir o estilo dentro aqui da abertura da tag. Então a gente vai dar um style, você pode ver que ele já completa aqui para mim. E daí a gente pode começar a escrever, né, os estilos que a gente quer definir aqui para esse nosso elemento. Então a gente, né, tem várias coisas aqui, tem height, width, border, color, né, enfim, a gente tem muita coisa para estilizar. Eu vou começar bem simples com color, vou mudar a cor do texto para azul royal, tá? Voltando aqui, vocês já vão perceber que o estilo foi aplicado no título do jeitinho que a gente colocou aqui, tá? Uma coisa que eu também não falei no último vídeo, mas eu deixei uma legendinha para vocês se atentarem, é sempre que fizer alguma alteração aqui no código, é dar o Ctrl S, tá? Para salvar a alteração e ela funcionar aqui, ela aparecer aqui, tá? Porque assim que você salva algo no VS Code, o Live Server já atualiza aqui para você. Se você não quiser ficar tendo que salvar toda hora, vocês podem vir aqui em Settings, você clica aqui nessa engrenagemzinha, ou configurações, né? O meu tá em inglês, mas em configurações, e daí você pesquisa autosave, e daí coloca aqui after delay, ou seja, depois que você fizer alguma alteração, depois de um tempinho ele já vai salvar automaticamente, tá? E aí você não precisa ficar dando Ctrl S.
né? Tanto é que, se vocês perceberem, não dá o barulho de eu clicando Ctrl S cada vez que eu atualizo alguma coisa, porque eu já deixo essa forma de salvar automaticamente, até para quando der algum problema no PC reiniciado, nada, pode ser que aconteça, e eu não tenho esquecido de dar Ctrl S e ele já fica salvo, né, sem precisar fazer isso manualmente. Então, voltando aqui, eu adicionei o estilo inline, né? A gente colocou aqui o color Royal Blue. A gente pode botar aqui um font family. Aqui tem várias fontes, né? Vamos botar um bem diferente aqui para vocês notarem a diferença. Pode ser essa aqui. Lembrando, essa aqui são as fontes padrões, né? Você pode instalar fontes de fora, né? Pode ser do Google Fonts, por exemplo. Mas aqui a gente vai trabalhar com as fontes padrões, tá? Porque não tem muito por que mudar isso agora. Podem ver que já mudou a fonte aqui, né? O Hello World ele ficou com uma fonte diferente. Se você não conseguiu perceber, a gente pode pegar outra aqui. Caso você faça, tipo, fique com o mouse aqui e não apareça nenhuma sugestão de autocomplete, aperta Ctrl espaço, porque daí o VS Code ele traz aqui pra gente, tá? Vamos colocar aqui a câmera, né? A gente vai ter aqui também uma alteração. Não mudou tanto da fonte original, né? Mas se a gente remover aqui, a gente já pode perceber que tá diferente, tá? Ela nem mudou tanto, né? Mas é porque são parecidas, mas realmente tá diferente. Beleza, vamos fazer uma estilização aqui no nosso parágrafo, então, né? Vou botar um style aqui. Deixa eu pensar, né? Vou botar um font size aqui, vamos aumentar o tamanho da fonte do nosso parágrafo. Então aqui tem large, larger, medium, small, smaller, x-large, enfim. Vou botar o maiorzão aqui para vocês verem que realmente ele faz diferença. Olha só. Tá até maior que o título. Aí você vai me perguntar, nossa, mas então por que não usa só parágrafo e coloca, em vez de usar o H1, né? Por que não usa só o parágrafo e coloca um tamanho maior de fonte? Ou por que você só não usa o H1 para tudo e bota o tamanho menor de fonte? Porque é a questão do HTML semântico, tá? É a questão de pegar e realmente deixar o código mais fácil de entender, mais legível, e deixar as tags bem organizadas, né? É bastante importante, é uma boa prática. Se a gente quiser deixar bem pequeno, novamente, né? A gente pode botar aqui small, né? Que daí ele vai ficar bem pequenininho. Então, esse aqui é o CSS inline, tá? A gente pode, já mostrei aqui, mas a gente pode fazer para imagem também, né? Style aqui da imagem. A gente pode, deixa eu até separar aqui. Né? A gente pode colocar aqui uma altura máxima, né? De, sei lá, 100 pixels e uma largura também de 100 pixels. Quando a gente voltar aqui, percebe-se que a imagem já ficou bem menor. Claro, ela ficou meio esquisita aqui, né? Porque, enfim, né? O vídeo tem que ser um pouquinho maior, quem sabe uns 180. E daí sim a imagem já fica numa proporção ali, não ficar achatada, né? Porque o formato padrão dela é mais esticado mesmo. Beleza, agora que a gente fez aqui uma introduçãozinha, né? Para essa questão aqui, eu vou propor, né, para vocês agora a gente fazer a questão do CSS interno, tá? Interno. Então, vamos lá. Bom, para aplicar o CSS interno, a primeira coisa que eu vou fazer é remover aqui os estilos que eu criei, né? Então eu vou... Não vai dar pra fazer assim, infelizmente. Vou mover na mão aqui mesmo. Para a gente conseguir aplicar o CSS aqui né, usando o topo da nossa página, sem colocar ele diretamente aqui nas nossas tags, tá? Beleza, removemos. Vamos voltar aqui. Espera aí. Tá certo. Agora sim. Né? Vocês podem ver aqui que já voltou tudo como era antes, né? A fonte padrão, o tamanho da imagem padrão, enfim. Não mudou muita coisa, tá? Beleza. Vamos colocar aqui uma tag style aqui em cima. E daí aqui dentro a gente pode colocar assim várias coisas, tá?
E eu vou mostrar para vocês entenderem um pouco o que são os seletores do CSS, tá? Os seletores eles podem ser tanto a tag, quanto uma classe, quanto um ID do elemento. Então a gente pode usar o seletor, fazer o seletor, a seleção, né, perdão, usando a tag, tá? Então a gente pode botar aqui H1 e já dá o autocomplete aqui, né? Que a gente fala, ó, eu quero que, só que quando a gente faz assim com a tag, todos os elementos H1 da nossa página vão ficar com essa cor. Então se eu fizer isso aqui, independente do texto que eu colocar, tá? Não importa. Todos eles vão ficar com a cor azul, porque eu defini aqui na estilização que todos os elementos H1 vão ter a cor azul. Então se a gente vier aqui, pode ver que tenha, né, todos eles na cor azul, beleza? Por isso que às vezes não é uma boa prática você utilizar as tags para fazer, a não ser, por exemplo, que você realmente queira que todos os títulos do seu site, né, tenham uma cor específica, aí tudo bem, né, não tem problema. Mas geralmente a gente usa mais IDs ou classes, tá? Então vou mostrar para vocês aqui como você pode utilizar classes, né? Eu falei aqui, né, que não é uma boa prática usar o H1, então como a gente pode fazer isso, né? A gente pode vir aqui, criar uma classe, e aí o nome da classe, assim, fica a seu critério. Tem algumas convenções sobre o nome, né, enfim, de usar tracinho ou usar aqui para definir, enfim, mas a gente vai trabalhar de uma forma mais simples, né? Vou colocar a classe como título, e daí, na hora de fazer a seleção, você não vai colocar assim, tá? Por quê? Porque assim você faz quando é uma tag. Aqui é uma classe, então você tem que botar um ponto antes, também que ele já até muda de cor, e já consegue entender aqui, né, tá vendo? Que é a classe título que a gente está se referindo. Quando a gente voltar aqui, vai ver que só o primeiro elemento, que é o que tem a classe título, está com a cor azul. Os demais não receberam esse estilo aqui. Assim como se a gente botar um class aqui, título, e voltar aqui, os dois vão ter, né, essa estilização, né? Digamos que a gente tem aqui uma classe título 2. A gente pode vir aqui, né? Deixa eu até quebrar a linha aqui para ficar mais fácil, tá? A gente pode botar aqui um ponto título 2 e definir a cor como vermelho, por exemplo. Quando a gente vier aqui, vai ver que está vermelho, beleza? Então, assim, bem simples de entender, né? Ah, mas e o ID? Como é que funciona o ID? O ID é muito simples, é o mesmo esquema da classe, então você vai falar aqui ID igual ID do título. Pera aí, deixa eu arrumar isso que ficou meio esquisito. ID do título, aí. E daí na hora de fazer a seleção, ao invés de usar o ponto, a gente vai usar o hashtag, como está escrito aqui. E o funcionamento é o mesmo, tá? O funcionamento é o mesmo. A diferença é que a gente usa um seletor diferente, que é o ID. Mas enfim, o ideal é que você não utilize o mesmo ID para vários elementos, tá? Porque se é para usar isso, é melhor utilizar a classe, né? É uma questão ali de convenção mesmo. Então não é o ideal você utilizar o mesmo ID para vários elementos, porque o ID é para ser um identificador daquele elemento em específico, tá? Vamos aplicar mais uns estilos aqui, rapaziada. Na tag título, por exemplo. Lembrando, se eu fizer isso aqui, ele vai sobrescrever, né? O azul, vai ficar amarelo, beleza? Mas a gente... Vamos fazer aqui um background color, só pra gente ver como é que vai ficar. Tá vendo? Ele mudou a cor de trás aqui do nossos títulos que possuem a classe título, né? Temos, assim, diversas outras propriedades aqui, né? A gente pode botar aqui... deixa eu pensar o que dá pra gente... Opa, o que dá pra gente implementar. Dá pra gente botar aqui um padding de 50 pixels. O padding, ele nada mais é do que a distância, por exemplo, do texto para as laterais. Eu vou mostrar para vocês melhor aqui, para vocês entenderem. Tá vendo? O padding é essa distância daqui até aqui, daqui até aqui, tá?
Aí vai ter o padding top, o padding left, o padding right e o padding bottom, tá? Que tem a parte de baixo, beleza? Então, assim, o CSS eu não posso trazer para vocês aqui todas as coisas que o CSS pode proporcionar, porque, assim, realmente tem muita coisa, tá? Só mais uma aqui que eu acho legal, eu uso bastante, que é o margin. Eu vou botar aqui... nem é o margin, na verdade o margin, ele é bem parecido com a ideia do padding, tá? Só que o margin, ele não se refere à distância do texto até aqui, sabe? Isso não é o margin. O margin, ele não vai deixar o negócio assim, quer ver? Vou exemplificar para vocês. Deixa eu só comentar aqui. Margin, aqui, 50 pixels, tá? Vou tentar exemplificar para vocês. Tá vendo que não ficou maior a parte em amarelo, mas ficou mais espaçado? O margem, ele não se refere do texto, né, até aqui. O margem, ele é fora, sabe? Então, se a gente vier aqui e der um inspecionar o elemento, por exemplo, vocês vão ver que essa parte aqui em laranja é a margem, tá? Que a gente colocou, tá vendo? Olha só. A margem é essa parte em laranja, né? Então, enfim, só para vocês entenderem essa questão também, tá? Bom, agora que eu já dei esse resumo aqui do CSS, eu vou introduzir para vocês na próxima aula um pouco sobre JavaScript. Lembrando, tá? A ideia dessas 3 primeiras aulas é mostrar para vocês algumas funcionalidades do CSS, do HTML, do JavaScript. E depois, ali na quarta e na quinta aula, não sei se vai ser tudo numa aula só, mas enfim, é a gente fazer um projetinho, uma landing page ali simples, mas aplicando, né, tudo que a gente viu aqui e mostrando para vocês assim como seria o ideal, assim, pelo menos para projetos simples assim, fazer a organização das pastas, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Lembrando, né, eu posso não ter a melhor didática do mundo, mas é porque realmente eu não tenho experiência com isso de ensinar as coisas, mas eu estou gostando bastante de fazer e acho que aos poucos a gente vai aperfeiçoando. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar, fiquem bem à vontade. E é isso, a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai mexer um pouco com JavaScript para fazer a interatividade da página. E... na verdade, eu até acabei esquecendo de falar para vocês. Meu Deus, eu fiquei fazendo o estilo aqui e acabei esquecendo. Mas vamos criar aqui um style.css, porque eu esqueci de mostrar para vocês como funciona o estilo externo, né? Meu Deus, tô viajando na maionese. Bom, basicamente o estilo externo a gente pode copiar o que a gente botou aqui, por exemplo, colar aqui, né? Vocês vão ver que não deu problema nenhum, né? Tá tudo certo. Eu até gosto de fazer isso aqui, inclusive, quebrar a linha, porque eu acho que fica mais organizado. Claro, aqui, olha só, vocês perceberam que eu chamei de novo aqui, né, o ponto título, mas vocês podem fazer tudo isso aqui dentro, tá? Eu só botei ali porque realmente na hora de explicação parecia fazer mais sentido para ser mais didático, tá? Mas pode ser posto tudo dentro da mesma tag. Então a gente pode tirar isso aqui daqui e colocar aqui. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Não fiquem poluindo muito o arquivo de vocês chamando a mesma tag várias vezes, né? A mesma classe, por exemplo, porque não razão para fazer isso, tá? Então coloca aqui, tal. Nessa questão, por isso que eu gosto de quebrar a linha, tá? Então a gente vem aqui, quebra a linha, e é isso. Aqui embaixo também, né? A gente vai quebrar a linha, deixando o código mais legível possível, né? Fazendo isso. Espaço em branco não precisa. Beleza. Agora a gente pode até remover essa parte aqui. Você vai me perguntar, tá, mas agora eu vim aqui e sumiu a estilização, não tem mais nada. Sim, a gente removeu o estilo aqui, a gente ainda não adicionou o link do nosso arquivo CSS aqui no head da nossa página, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever aqui link
vocês vão ver que já no autocomplete vai estar aqui, né, o CSS. E ele, por padrão, já vai trazer aqui o nosso style.css. Se a gente vier aqui, percebe-se que a estilização já está de volta, tá? Então é assim que você adiciona um estilo externo com o CSS. Mostrando para vocês que dá para fazer tanto em linha quanto aqui em cima, né, chamando a tag style, ou fazer um arquivo separado e colocar aqui no head o link para esse estilo que a gente fez. Ele vai funcionar da mesma maneira para todos, lembrando que a boa prática é sempre ter um arquivo separado, tá? Acabei esquecendo de mostrar para vocês no decorrer, porque acabei explicando as tags e tal, mas é isso. Agora sim, chegamos ao final dessa nossa aula e espero que vocês tenham gostado, como falei anteriormente, e a gente se vê na próxima aula de JavaScript. Valeu!